Paz do Senhor Jesus a todas as pessoas que vão ouvir esse vídeo, a todos vocês que têm acompanhado aí as minhas mensagens pelo Facebook e também aí pelo YouTube. Meu nome é Pastor Claudinei Martins, né? E o canal no YouTube é o pr.claudinei Martins. Ali você vai encontrar todos os vídeos que nós temos feito e todos os assuntos que nós temos tratado, orientado e de alguma forma levado a palavra de Deus até você e até a sua família, a todos aqueles que têm buscado o refrigério e o socorro no Senhor. Pois bem, caminhando aí para encerrar mais uma semana, e durante essa semana nós falamos sobre o governo de nossa vida. Temos falado sobre vencer os obstáculos, as barreiras, e usamos aqui o grande gigante que se levanta contra Davi. E esse gigante, nessa semana que nós tratamos, não é Golias, mas sim a capital dos filisteus, a cidade de Gaza, que representava, né, o governo. E agora Davi, o ungido rei de Israel, surge diante dele este gigante, com a representatividade do governo. Pastor, o que tem isso a ver com a minha vida? Tudo a ver com a sua vida, em uma simbologia espiritual. O que ou quem tem governado a sua vida? Sabia que isso interfere muito no resultado das suas batalhas? A quem você tem ouvido, né? Eu quero deixar um texto aqui porque você pode estar passando por lutas e aguçar o seu ouvido para as coisas espirituais vai lhe ajudar. Principalmente você que frequenta uma igreja, você que é assíduo a uma igreja evangélica, você que de alguma forma tem procurado estar na presença do Senhor. Às vezes você está até afastado, às vezes muitas pessoas que estão me ouvindo agora nesse momento estão até desviadas. Em 1 Samuel, no capítulo de número 3, o versículo 1, a palavra de Deus diz assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor debaixo da direção de Eli, o profeta Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus, que simbolizava a presença do Senhor. Então o Senhor chamou: Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou? Só até aqui. O que eu quero dizer sobre governo? Preste muita atenção. O profeta era Eli. Ele ministrava sobre a vida de Samuel. E a palavra diz, Eli era profeta sobre a vida de Samuel. E a palavra diz que Samuel ministrava debaixo da autoridade de Eli, sobre a autoridade de Eli. E estando ali então adormecido,
ele ouve uma voz: Samuel. Samuel diz: eis-me aqui. E aí agora chega a grande chave. Samuel procura Eli. Porque quando Deus chama Samuel, ele chama com a voz daquele o qual ministrava sobre a sua vida. Deus chama com a voz daquele que era a representatividade espiritual sobre a vida de Samuel. As pessoas têm se perdido porque elas não têm ouvido a voz daqueles os quais são representantes ou representante espiritual sobre a sua vida. Há muitas pessoas perdidas porque não têm ouvido a voz de seus pastores. Em Hebreus, no capítulo 13, o versículo de número 17, está dizendo assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não será útil. Sabe o que aconteceu com a igreja do Senhor de alguns anos para cá? A igreja do Senhor de alguns anos para cá, ela deixou de ouvir a voz de comando do Senhor. Ela deixou de ouvir aquele que chama ou entrega a palavra. É como o soldado que está em uma guerra, mas não dá ouvido para o seu comandante. Os soldados de um exército que estão em uma guerra e não dão ouvidos para o seu comandante, eles se perdem. Se perdem e se tornam presas fáceis para o inimigo. Nós vamos encerrar essa semana nesse assunto de governo, dizendo realmente quem tem governado a sua vida, quem tem sentado no trono. Porque para as coisas avançarem, precisa estar assentado no trono da sua vida, não o seu ego, não a sua vontade, mas precisa estar assentado o Senhor Deus. E quando Deus está assentado nesse trono, há algo que Deus diz. Diz assim o Senhor: que vos darei pastores que vos apacentem segundo o meu coração, com conhecimento, com inteligência, trazendo a voz de comando para a igreja. Desperte, ó igreja, e atente-se para a voz do Senhor, para a voz daqueles os quais têm ministrado sobre vossa vida. Muitas pessoas estão estagnadas e não conseguem vencer porque não sabem a quem ouvir. E quando ouvem, dão ouvidos aos filisteus, dão ouvidos àqueles que provocam rebelião e contenda, dão ouvidos àqueles que provocam a divisão do exército. E o exército dividido, ele não subsiste, ele perde a batalha. Você que está aí do outro lado, dê ouvido àquele o qual Deus colocou como autoridade espiritual sobre a sua vida. Seja ele quem for, é a autoridade que Deus colocou e precisa ser voz de Deus na sua vida. Quando como igreja você entender isso e der ouvido àquele que Deus colocou como autoridade espiritual sobre a sua vida, você vai prosperar, você vai vencer. Porque Davi venceu essa batalha contra a grande capital dos filisteus, Gaza. Por que Davi venceu? Porque Davi ouvia a voz de comando. Porque Davi ouvia a voz de Deus. E o exército de Davi estava ligado ao seu comando. A igreja tornará a vencer quando ela alinhar o seu ouvido com a voz
que é dada de comando. Vitória para você que está me assistindo. Limpe os seus ouvidos para que você possa ouvir a voz espiritual, a voz de comando que Deus colocou sobre a sua vida. E você vai ver que realmente, quando damos ouvidos a essa voz de comando, as coisas mudam. Eu termino dizendo algo para você colocar no fundo do seu coração. A proteção espiritual é um dos segredos do sucesso e da conquista. A proteção espiritual é um dos segredos do sucesso e da conquista. Que Deus te abençoe e te guarde. Ouça a voz do seu guia espiritual. É Ele que vela pela sua alma. Vença esse governo de Gaza, esse governo filisteu que muitas vezes te leva para longe do Senhor. Pai, em nome de Jesus, a todos quantos sofrem por não ouvirem a sua voz por intermédio daqueles que o Senhor levantou, que essas pessoas, nesse exato momento, estejam com seu coração limpo e com o trono desocupado, para que o Senhor possa se assentar e reinar verdadeiramente na vida dessas pessoas. E eu creio, ó Pai, que elas se tornarão vencedoras de todas as angústias, tristezas e problemas que elas têm enfrentado. Em nome de Jesus, dê ouvido à voz daquele o qual Deus colocou para lhe ajudar espiritualmente. Samuel, eis-me aqui, Senhor. A quem Samuel procurou? Eli, porque Eli estava sob a sua vida espiritual. Não se rebele e nem faça parte de nenhuma rebelião. Procure o conserto da sua vida. Procure a igreja do Senhor. Falam mal da igreja? Quem fala mal da igreja são os filisteus. Quem fala mal da igreja são aqueles que não fazem parte dela. Eles podem até estar dentro dela, mas não fazem parte dela. Não te querem ver na igreja nem perto do Senhor? Não te querem ver obedecendo ao seu guia espiritual? Essas pessoas não querem o seu bem. Acredite nisso. É isso que a palavra nos ensina. E a revelação deste grande mistério, dessa proteção espiritual, é isso que eu aprendo no texto. Samuel, eis-me aqui, Senhor. Apresente-se também diante daquele o qual tem velado pela sua vida espiritual. Faça o seu concerto com Deus. Procure a igreja do seu coração, a igreja onde você ouviu o seu chamado. Conserte-se com seu líder, você não vai se arrepender. Que Ele te abençoe, o Senhor te guarde e o faça prosperar em tempos de guerra. Que a graça e a paz seja convosco, em nome de Jesus.